Por um mundo de pessoas mais saudáveis e mais felizes, que cuidam do corpo como um verdadeiro dom, está começando mais um programa parlatório aqui na TV Pai Eterno. Uma vez eu li uma dessas frases de efeito que ganham muitas curtidas na internet. E essa frase guardava atrás dela duas realidades sobre as quais precisamos meditar com urgência. A frase era a seguinte: um corpo bonito é aquele que tem uma pessoa feliz dentro dele. E as duas realidades que eu creio estarem na parte de trás dessas palavras são as seguintes: um protesto contra a ditadura do padrão de corpo que pede que as pessoas se matem para conseguir ter um ângulo bom para a sua fotografia. Mas a outra realidade é ainda mais interessante. É um convite para que as pessoas consigam conjugar saúde e felicidade. Ninguém pode ser feliz maltratando o próprio corpo com comportamentos inadequados. É preciso nos movimentar sempre. Foi para isso que nascemos. E definitivamente precisamos aprender a nos alimentar. Para isso, precisamos de professores, mas, como bons alunos, precisamos repassar as lições e fazer o dever de casa. Para conversar conosco sobre alimentação e saúde, também sobre emagrecimento, convidamos João Musi, nutricionista que tem quase 400 mil seguidores no TikTok e perto de 150 mil no Instagram. João Vitor Musi, ou simplesmente João Musi. Ele é formado em nutrição e pós-graduado em nutrição esportiva. Estudou nos Salesianos e no São Camilo. O João é conhecido nas redes sociais, ganhou e ganha cada vez mais relevância na internet com sua inovadora estratégia de emagrecimento inteligente. Após se formar na faculdade e ver as dificuldades enfrentadas por sua irmã, que até se encontrava acima do peso, ele decidiu criar uma estratégia de emagrecimento personalizada para a mesma. Essa estratégia consistia em criar um déficit calórico no organismo feminino sem a necessidade de deixar de comer as coisas que gosta, procedimentos estéticos e nem precisar também de remédios caros. É interessante ler esse tipo de perfil. E eu quero então acolher o João Musi. João, é uma alegria receber você aqui no programa Parlatório. Eu e muita gente da nossa audiência estamos ansiosos para ouvir você. E eu já começo com uma provocação. Quem é que resiste a essa frase? Emagreça em tempo recorde, comendo de tudo. Eu sei que você é sério, eu respeito o seu trabalho, ao ponto de procurar você para conversar, mas essa frase não é puro marketing, João. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, padre. Estou muito feliz de estar falando aqui com vocês e poder compartilhar um pouco desse conhecimento aí de anos estudando nutrição, principalmente nessa vertente do processo de emagrecimento. Olha, essa frase realmente é tentadora e muitas pessoas utilizam essa frase realmente ali para enganar muitas pessoas que estão ali sedentas pelo processo de emagrecimento a todo custo. E o senhor bem citou que a gente precisa encontrar um equilíbrio, né, na nossa saúde, porque nós somos templo do Espírito Santo, a gente precisa lidar muito bem com a nossa saúde e a alimentação é ponto-chave para isso. Ô João, nós vamos voltar à questão do emagrecimento, porque é a sua especialidade, é aquilo que você já elaborou um programa, mas a gente também quer conversar, não propriamente
agora nesse começo, mas queríamos falar de como nos alimentar com saúde, com mais saúde. E pelo jeito, fazendo desse modo, a gente alcança o peso adequado. Eu gostei muito de ver seus vídeos nas redes sociais, por causa dos seus posts, né? Nesses posts você parte de uma situação concreta, a pessoa te pergunta algo muito concreto e a partir dessa situação concreta você dá uma lição mais geral. Então eu te pergunto, a média geral é de que o brasileiro não se alimenta bem, João? Então, padre, se a gente analisar os dados do Ministério da Saúde, a gente vê que cerca de 60% da população brasileira, talvez até mais se a gente atualizar esses dados do Ministério da Saúde, estão sobrepesas ou obesas. Isso também se aplica às nossas crianças, cerca de 55%, 60% das crianças também já se encontram com sobrepeso com sobrepeso ou obesidade. Então, de fato, o brasileiro ele come de certa forma alimentos saudáveis, só que em quantidades exageradas. E cada vez mais a indústria alimentícia vem trazendo alimentos altamente calóricos por um baixo custo e isso tem facilitado muito também o ganho de peso da nossa população. Parece que, predominantemente, pelo que eu observei ao assistir os seus vídeos, os seus conselhos são para as meninas, para as mulheres. Você acha que os homens são mais controlados na alimentação? Os homens são mais desleixados na alimentação do que as mulheres. Só que os homens não se importam tanto com o peso que eles têm, assim como as mulheres se importam. Então, falando de forma financeira, não é tão interessante para o nutricionista trabalhar com emagrecimento, com ênfase em emagrecimento masculino, porque os homens não se interessam tanto por essa área quanto as mulheres. E quando eu percebi isso, eu sempre tive uma forma de lidar com as mulheres bem melhor do que lidar com os homens. E ainda percebi essa brecha no mercado, eu preferi focar o meu trabalho para as mulheres por conta disso. Interessante. Eu, na verdade, quando fiz essa pergunta, queria mais, assim, fazer uma brincadeira do que propriamente criticar a sua escolha. Você fez uma boa escolha, compreendendo o mercado e também é um público muito especial, né? Exato, mas eu também atendo muitos homens, só que as minhas publicações nas redes sociais são mais voltadas para as mulheres mesmo. Certo. João, muita gente eu, por exemplo, lido com um problema sério no metabolismo e nos enquadramos no que chamam hoje em dia de pré-diabéticos. Esse pessoal todo, eu me incluo nessa gente, pode minimizar essa situação e encontrar, a minha pergunta é essa, pode minimizar essa situação e encontrar um modo de vencer a ameaça do diabetes pela alimentação? Com certeza sim. Na verdade, o principal ponto para isso é a alimentação e exercício físico. Um pré-diabetes, a gente chama ali de um contexto de resistência à insulina, onde o pâncreas está tendo que produzir e secretar muito mais insulina do que o normal para baixar os níveis de glicose da corrente sanguínea. E a principal forma que existe para a gente captar a glicose do sangue sem ter que exigir tanto do pâncreas para produzir insulina é com o exercício físico, porque a gente aumenta a atividade de uma gama de enzimas que vão captar a glicose para dentro da célula, principalmente muscular, sem precisar que o pâncreas produza tanta insulina e fica aquela insulina boiando no sangue, que é justamente o problema de uma pessoa com resistência à insulina e diabetes tipo 2, tá? Então, o principal contexto para a gente melhorar isso é o exercício físico, pelo menos caminhadas, um exercício funcional, uma corridinha, uma bike, conciliando com uma alimentação geralmente de déficit calórico. Certo, quer dizer, a gente pode vencer esse desafio no campo da alimentação, enfocando no déficit, quer dizer, a gente consumir menos calorias do que precisamos, do que nós gastamos, não é isso, se eu entendi bem? Exatamente, padre. Hoje, eu diria que a grande maioria esmagadora das doenças do século XXI, diabetes, hipertensão arterial, AVC, infarto agudo do miocárdio, a grande maioria das doenças, inclusive o infarto agudo do miocárdio, é a doença que mais mata no Brasil e no mundo, derivam do excesso de comida atrelado com o excesso de calorias atrelado aí com o sedentarismo. Então, se as pessoas se policiassem mais com a alimentação e fossem mais ativas,
nós viveríamos ainda mais do que a gente já vem vivendo aí nos últimos séculos, né? Então, a grande maioria das doenças que a gente convive hoje são derivadas desse estilo de vida sedentário e com excesso calórico. Então, o déficit calórico se resume em gastar mais calorias do que você consome. Se você gasta mais do que você consome, o a mais que você está gastando precisa sair de algum lugar, essas calorias. E aí o metabolismo utiliza as gorduras para gerar essa energia que está faltando, porque você está gastando mais para gerar energia. Consequentemente, você vai emagrecendo a cada dia. No final do mês, dão vários quilos, de um ano, ninguém te reconhece, porque você provocou esse déficit calórico. João, a gente que observa um pouquinho o discurso geral é que aparecem muitos chás, assim, milagrosos e tal. Então, eu te pergunto, o que você acha dessas chamadas soluções naturais, né, para equilibrar o processo da saúde do corpo e que atribui um valor a chás variados? É justamente nesse tipo de estratégia que eu geralmente bato nas minhas redes sociais. Eu bato no sentido de bater mesmo, de agredir esse tipo de conduta que as pessoas pegam para o processo de emagrecimento. Porque as pessoas não querem fazer a dieta e não querem treinar e preferem acreditar, preferem ser enganadas que um chá ou um suplemento ou um manipulado vai resolver a vida delas. E eu sempre digo que isso é gastar tempo e dinheiro. E o que funciona, padre, para a gente realmente emagrecer, só existem dois caminhos da gente tirar a gordura, eliminar a gordura corporal. Só existem dois. Esse é o déficit calórico que eu estou te explicando, com exercício e com dieta, e o outro é com cirurgia plástica. O médico pega ali a gordura em excesso e tira fora à força. Então, só existem essas duas formas de emagrecimento. Até a cirurgia bariátrica se resume em déficit calórico. Reduz o tamanho do estômago, consequentemente a pessoa come muito menos, consequentemente ela entra em déficit calórico forçado porque não consegue comer. Então, até mesmo a cirurgia bariátrica, que é extremamente agressiva, em muitos casos, se resume em déficit calórico ou emagrecimento. Então, quem dera, padre, se um chá, um manipulado ou um suplemento realmente resolvesse para o processo de emagrecimento, porque a expectativa de vida ia aumentar muito, porque a obesidade hoje é a segunda principal causa de morte no mundo. Então, é muito mais complexo resolver o problema de um obeso do que as pessoas vêm pregando na internet, tá? Certo. Ô, João, eu vou precisar de 1 minuto da sua paciência para fazer um rápido intervalo. Dá licença. Daqui a pouco, a gente volta para continuar nossa conversa com o nutricionista João Musi. Até já! Você conhece a loja virtual do Pai Eterno? Lá você encontra muitos produtos de evangelização. Além de ser um espaço de compra seguro, ainda tem formas de pagamento facilitado. Você e sua família podem investir e adquirir produtos e, ao mesmo tempo, colaborar com nossa obra de evangelização. E tudo chega com segurança no conforto da sua casa. Acesse lojapaieternoo.com.br ou ligue para nós, 62 3506 9800. Faça parte dessa família de amor. Estamos de volta com o programa Parlatório e hoje estamos conversando com o nutricionista João Musi sobre alimentação saudável e emagrecimento. João, quando você terminou antes do intervalo falando dessas duas possibilidades, né, que a gente tem, não ficar aí cedendo a crenças de que um suplemento, um chá vai resolver o problema. Você falou que é uma alimentação saudável e também exercícios físicos, que são esses dois caminhos. Eu te pergunto sobre as frutas, porque há uma ideia geral de que se pode consumir fruta à vontade. O que é que você diz respeito a essa crença, João? Então, padre, alimentos saudáveis e não saudáveis têm o potencial de engordar a gente muito semelhante quando consumido de forma equivocada. Mas acontece que as frutas, os legumes e as verduras é a classe que a gente mais deve explorar, mas não consumir em excesso. Mas é, de fato, a classe que a gente mais pode comer
Porque se tem alguém que quer ter saúde, quer viver por longos anos, se a pessoa realmente quer ter saúde, viver por longos anos, ela tem que apostar muito no consumo diário, variando sempre as cores das frutas no dia a dia, e os legumes e as verduras, mas contém calorias nas frutas, então não é para sair comendo uma penca de banana de uma vez ou chupar um saco de mexerica, tudo tem que estar ajustado nas quantidades, porque senão o alimento saudável ele deixa de ser saudável se você consome em excesso. João, eu estava observando um pouquinho nos seus posts lá, nas suas postagens nas redes sociais, e eu tive a impressão que suas seguidoras implicam com o fato de você comer pizza e não engordar. Que milagre é esse? Boa. Então, tudo vem daquele contexto entre o gasto calórico e a ingestão calórica, como a gente vem falando aqui. Como eu sempre tenho um gasto calórico bem elevado com musculação, corrida, caminhadas, futebol, eu consigo ajustar a minha alimentação e é justamente isso que eu ensino para as minhas clientes, tanto dos desafios de emagrecimento que eu faço, tanto consultorias, é justamente isso que eu ensino. Como equilibrar com o seu gasto calórico e o seu objetivo essas bobeirinhas no final de semana dentro de um contexto possível. Foi justamente isso que eu fiz com a minha irmã, padre. Eu calculei de acordo com o gasto calórico dela e com o objetivo dela, que era emagrecimento, ela estava obesa, inclusive a foto antes e depois dela é chocante. Eu calculei para ela poder comer de tudo nas quantidades certas e final de semana eu sempre colocava um hambúrguer artesanal, uma pizza, um açaí, algo que ela gostasse muito. Mas, claro, tudo dentro de um contexto contabilizado, porque geralmente chega no final de semana e as pessoas querem ir para um rodízio, querem ir para um rodízio de carne, comer bacias de açaí. Quem dera se desse para fazer isso, mas infelizmente não é possível. Então eu calculo para que dentro de um contexto calórico eu consiga incluir semanalmente essas coisas, porque ninguém merece, né? Você chega no final de semana, você tem que ficar comendo só folha, só frango. A gente quer sair com os filhos, quer sair com o marido, e é justamente isso que eu ensino para as meninas: comer, socializar e continuar voando no processo de emagrecimento. João, há quem desconstrua a importância dos chamados produtos integrais. Você também faz isso? Ou o pão integral, o arroz integral são mais saudáveis mesmo? Padre, eles possuem pouquíssima diferença de fato para os tradicionais. Acontece que a galera utiliza muito o marketing em cima dos integrais, porque de fato vai vender mais se você aplica mais marketing. Mas, por exemplo, do arroz branco para o integral, a diferença são micronutrientes, que o arroz integral vai ter um pouquinho mais, mas micronutrientes você vai ter de montão nos vegetais, legumes e verduras, então não precisa procurar arroz integral para captar micronutrientes. Através dos legumes, verduras e frutas que você come, já vai ter uma vasta gama. Então tem uma quantidade um pouco maior de micronutrientes no arroz integral e tem uma quantidade que não dá nem 2 gramas de fibra de diferença ali numa porção de 100 gramas do arroz integral para o arroz branco. Então, na minha visão de profissional e da grande maioria dos meus colegas, que a gente está sempre discutindo nutrição, é uma troca irrelevante o arroz branco pelo integral, e isso pode soar estranho para algumas pessoas de tanto que elas sofreram com esse marketing aí de produtos integrais. Já o pão integral e o pão francês, por exemplo, também tem uma pequena diferença. O pão francês tem coisa de 20 calorias a mais do que o pão integral. O pão integral tem aí cerca de 2 a 3 gramas a mais de fibra e coisa de 2 a 3 gramas de proteína a mais, o que é, no contexto equilibrado ali de alimentação, é bem relevante. Então eu sempre falo o seguinte: escolha o que você quiser. No exemplo do pão francês, as pessoas costumam sentir um pouco de azia. Então eu já recomendo mais o pão integral, por exemplo, por conta desse contexto, do que o francês. Mas não tem muito essa grande diferença que se eu usar o integral posso comer mais, posso comer à vontade. Isso não existe. A caloria, a quantidade de micronutrientes e macronutrientes é bem parecida, tá? Entendi. Você já falou desse assunto quando estava respondendo uma outra pergunta para mim, mas eu queria uma visão sua sobre a obesidade em crianças, que é uma coisa tão comum hoje em dia. Olha, é muito complicado porque a probabilidade de uma criança obesa ser um adulto obeso e esse peso só crescer, inclusive eu gostaria de corrigir um dado. Eu falei que 50% a 60% das crianças também estão em sobrepeso e obesidade, mas não. Na verdade, 50% é a probabilidade de uma criança obesa continuar obesa ao longo da vida. Então, a porcentagem de a cada 2, uma criança obesa vai ser obesa ao longo da vida. E a obesidade, a gente sabe que é a segunda principal causa de morte no mundo. A primeira principal causa de morte é o sedentarismo. Então, geralmente, uma pessoa obesa, ela é sedentária, então pode ser um problema. Mas voltando aqui para as crianças,
A obesidade infantil, ela acontece por conta de uma falta de educação física da parte dos pais com a criança e educação nutricional. Até a época que eu estudava, e eu acredito que até hoje, não existe uma grade com educação nutricional para as crianças. Então, as crianças não sabem como se alimentar. Os pais, talvez agora estão começando, de fato, a entender o que é uma alimentação equilibrada ali. Então, o problema da obesidade infantil é justamente porque os pais deixam as crianças comendo o que quer, beber o que quer, a hora que quer, a quantidade que quer, não bota regra na alimentação de uma criança, porque fica com pena de ficar podando algumas coisas, e aí a criança vai sofrer bastante aí com a saúde, tanto saúde mental e saúde física, com a obesidade ao longo da vida. Ok. João, um jeito da gente agradecer sua disponibilidade é também divulgar seu trabalho. Então, eu queria que brevemente você nos falasse um pouco mais do seu projeto, esse plano feminino que você coloca lá na internet. Nós vamos, inclusive, colocar o endereço aí para as pessoas. Você poderia dar mais detalhes para as nossas telespectadoras interessadas? Claro. Vamos lá. O desafio Start Fit é um desafio de emagrecimento feminino, onde eu criei ele justamente a fim de trazer esse equilíbrio que a gente acabou de falar aqui para a vida das clientes, e as clientes voarem no processo de emagrecimento. Eu gosto muito de utilizar esse termo, porque justamente quando elas aplicam o que eu ensino lá de exercício físico, que não é nada mirabolante, o basiquinho, bem feito, com regularidade e constância. Comem com equilíbrio no café da manhã, um pãozinho com ovo, um pãozinho com queijo, uma fruta, um arrozinho com feijão, um jantar equilibrado, um sanduíche, um arroz com feijão também nas opções. Coloco tudo, muitas opções. Quando elas aplicam essa comida equilibrada e saudável nas quantidades certas e aprendem a comer no final de semana, um hambúrguerzinho, uma pizza, uma cerveja para quem gosta, né? Elas conseguem voar no processo de emagrecimento. E é justamente isso que eu trago para a vida das minhas clientes. Eu sempre uso o termo o básico que funciona. O básico bem feito é indiscutível no processo de emagrecimento, é justamente o que funciona. E, padre, eu trago toda uma metodologia de exercícios com psicóloga, com sexóloga, com médico explicando tudo sobre menopausa. A gente tem cursos de receitas, é extremamente completo e tudo voltado para o processo de emagrecimento feminino. E esse é o grande diferencial do nosso trabalho. É por isso que a gente só vem crescendo a cada dia mais aqui nas redes sociais, porque é um produto completo, fantástico. É isso. João, nós sempre encerramos nossas conversas aqui trazendo uma citação e pedindo um breve comentário dos nossos convidados. Para você, trouxemos uma expressão muito interessante de Virginia Woolf, uma escritora britânica conhecida e apreciada no mundo inteiro. Ela faleceu na primeira metade do século passado. Ela disse assim, abre aspas, uma pessoa não pode pensar bem, amar bem, dormir bem, se não se alimentar bem. Fecha aspas. Existe uma outra frase também bem legal, que é muito semelhante a essa, que é o seguinte, você é aquilo que você come. E isso é muito verdade. Nós temos uma interação entre intestino, cérebro, bizarramente linda, padre. É linda a interação entre o intestino e o cérebro. E tudo que a gente come, obviamente, passa pelo nosso intestino para ser absorvido e impacta em todo o nosso metabolismo. Então, uma pessoa que come mal, ela não vai ter só o intestino ruim, ela vai ter todo o contexto, mente, músculos, tudo um pouco desajustado também por conta dessa alimentação ruim, porque tudo passa ali pelo intestino, e o intestino, assim como o cérebro, controla muito as nossas emoções, as nossas reações, de fato, quem nós somos. Então, se a pessoa, de fato, tem um estilo de vida equilibrado, uma alimentação equilibrada, ela vai dormir melhor, ela vai ser mais bem-humorada, ela vai ter a pele mais bonita, ela vai se sentir mais feliz. Então, a alimentação é extremamente importante, sem dúvida nenhuma. João Musi, eu queria também te agradecer agora nesse final, eu percebi a sua formação cristã e eu queria te agradecer, porque no começo do programa você falou que nós somos templo do Espírito Santo. Exato. Muito obrigado pela participação sua em nosso programa. É um prazer, padre. Estou muito feliz em estar aqui. Espero, de fato, agregar com as pessoas e com vocês aí de toda a equipe. Um abraço. Agradeço também a você que acompanhou o programa de hoje. Continue conosco. Um abraço e até a próxima.